nossa última aula de 2023. E hoje temos o prazer de ter conosco o Dr. Pablo Calfaia, que é médico geneticista do Programa de Câncer Hereditário do Hospital Italiano de Buenos Aires. E hoje o Dr. Pablo irá apresentar casos clínicos. Então, acho que todos que quiserem fazer perguntas, né, vai ser uma discussão aberta, e todos que quiserem fazer perguntas, por favor, podem enviar pelo chat. Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, principalmente ao Laboratório Fleury, que nos dá um patrocínio para que essas reuniões aconteçam. E então, Dr. Pablo, vou deixar agora que você inicie os casos. Muito obrigado pela participação de hoje e, por favor, fique à vontade. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias, Benedito. Gracias a todos los que permiten esto que sea posible. Y la idea que en esta charla es presentar dos casos clínicos con distintas implicancias y con distintos abordajes, distintos enfoques que se vienen dando en los últimos años. E vêm sendo dados nos últimos anos. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai estudando e vai aprendendo. Vamos para o primeiro caso. Nesse caso, a gente tem uma paciente do sexo feminino, uma mulher de 62 anos, que em 2007, aos 47 anos, apresentou um adenocarcinoma mucinoso, moderadamente diferenciado ulcerado, em cólon ascendente. A gente fez uma hemicolectomia direita, tratou com levocorina. Em 2011, aos 51 anos, ela apresentou uma recaída no ilho transverso. Foi realizada uma laparoscopia com conversão, colectomia segmentar e também anastomose e também anexotomia bilateral. Por sua vez, mais recentemente, no ano de 2022, aos 61 anos, ela fez 2 biópsias por colonoscopia. A primeira foi em janeiro, foi identificado um ATV-DGA e também um carcinoma ultramucoso em fevereiro, com focas de DAG. Em julho, no reto, apareceu um pólipo hiperplásico invertido no colo a 45 centímetros, marginal, e o colo a 30 centímetros marginal, um adenocarcinoma infiltrante bem diferenciado. Então, é informada, então, a deleção. Vamos ver aqui, então, o heredograma. A paciente, pelo lado materno, não tem muitos antecedentes relevantes. Só uma tia materna com câncer de útero, que nunca foi definido se realmente era um câncer de pescoço ou endométrio, não se sabe muito bem.
E a irmã da paciente apresentou um câncer de endométrio aos 49 anos. O seu filho, sobrinho, então, da nossa paciente, também apresentou, e o pai dela, um câncer aos 72 anos, e uma prima irmã também, pelo lado do pai, um câncer de mama aos 42 anos. Então, resumidamente, com esse quadro, nós temos uma família que tem déficit de expressão no MSH2 e MSH6. Com tudo isso, nesse contexto, foi solicitado à paciente, junto com ele, um painel multigênico, que identificaram que foram estudados os seguintes genes, tanto para o câncer coloretal quanto de mama. E no relatório, então, multigênico, estão aí todos os genes do painel genético detectaram-se. Então, realmente, achados muito importantes. Primeiro, aqui, esse 1 diz que foi detectada uma alteração no número de cópias do tipo deleção em heterocigose, envolvendo o gene MSH2, classificada como provavelmente patogênica. Ou seja, em nenhum momento existe uma confirmação por LMPA. E a 2, aqui a gente vê duas variantes, provavelmente patogênicas, no gene ERCC2, e uma variante também de significante com FALB2, e uma de significado incerto no CTC1. As dúvidas que surgiram, então, com esse caso, quase foram várias, na verdade. A principal dúvida era, nesse quadro confirmado, como síndrome de Lynch, é certo? Fazendo ou não o MLPA? A segunda dúvida tem a ver com o geroderma pigmentoso. A gente sabe que é uma patologia pelo gene recessivo, então a gente não sabia se as variantes eram exons ou introns e qual seria se era uma variante provavelmente patogênica. A gente tinha que pesquisar um pouco mais, dado que nenhuma a paciente e nem a sua família tinha o fenótipo dessa doença. E tivemos a solicitação para estudar desse gene, então ampliou o painel, e a dúvida era identificação das variantes de significado incertos, no PAN-CD2 e CTC1, e a quarta dúvida era que teste molecular realizar nos familiares. Primeiro, com relação à confirmação do MSH2 com MLPA, o relatório dizia o seguinte, que o algoritmo de detecção do número de cópias identificou uma deleção em heterozigose no tamanho mínimo aproximado de 6,5 kilobytes. Isso incluiria os exons de 3 a 6 do gene MSH2, e que essa variante não está descrita na literatura, em base de dados especializados também não. No entanto, foram descritas na literatura alterações classificadas como patogênicas, que são sobrepostas nessa região. Então, a gente procurou no ClinVar, a gente vê que realmente se envolve aí essas deleções 2 a 5, 3 a 5, 3 a 4, ou deleções do exon 3. Também no relatório a gente vê que existem alterações do tipo CNV, que envolve o gene MSH2 associadas ao fenótipo crítico de predisposição hereditária ao câncer, como a gente sabe, e existe uma parte aqui que faz referência à deleção dos exons 5, 3, 2 a 7, 2 a 8. E diz que é a critério do médico fazer essa confirmação desse achado e fazer, então, por MLPA. O médico fica a critério do médico para classificar
essa alteração, que é classificada como provavelmente patogênica. Então, a gente vai para o ClinVar e encontra realmente achados similares nessa região, que são classificadas como patogênicas ou provavelmente patogênicas. Quando você vai aqui no detalhamento da deleção dos exons 3 a 6 do MSH2, os poucos casos que existem estão aqui como variantes patogênicas. Então, quando faz mais uma revisão mais exaustiva desse gene, então a gente vai procurar uns trabalhos e aparece o seguinte: a confirmação que é preciso analisar por MLPA e que em casos similares foi confirmado então por MLPA. A segunda dúvida então que nós tínhamos tem a ver com o xeroderma pigmentoso. Sabemos que estamos trabalhando com diferentes profissionais nos laboratórios, que não era possível diferenciar se as diferenciantes eram as cis ou trans. Então, a gente começou a estudar um pouco mais, e como eu falei ao princípio, não existia um fenótipo que coincidisse. Na clínica, a gente tem realmente envolvendo diferentes órgãos, como a pele, em diferentes épocas da vida, principalmente afetando a pele, inclusive 100% para algumas patologias, com essa pigmentação similar a sardas, também aparecimento de neoplasias de superfície ocular, tumores cerebrais também, carcinoma papilar de tireoide, mas em nenhum momento aparece como câncer coloretal. O diagnóstico, nós sabemos que já foram feitos muitos achados clínicos também por identificação da variante patogênica relacionada, e o acompanhamento tem a ver com testes dermatológicos a cada 3 a 12 meses, testes oculares a cada 6 meses, testes neurológicos a cada 12 meses e audiometria de cada 6 a 12 meses. E aqui a tabela à direita, a gente vê do xeroderma pigmentoso, apresenta a mutação em diferentes genes aqui envolvidos. Nesse caso aqui é no RRC2. Com relação ao relatório, é mais aprofundado, foi detectadas as variantes 2.150 a nível proteico, tem uma troca de proteínas, e a 1.381 no colo 461 já tem realmente estudos funcionais bem estabelecidos, a variante já está descrita na literatura e essa variante está em heterozigose composta com outra variante patogênica na literatura científica. Para esse tipo em questão, é classificado como patogênico, ou seja, na maioria dos casos, tanto as variantes que estão aí procuradas em CIS, estão relatadas em CIS. Então, como um dos principais trabalhos que esclarece esse panorama tem a ver com o seguinte: no ano de 2015, houve uma equipe que realizou esse estudo que demonstra que a relação entre as duas variantes, a 1381 a 461, então, junto com a variante de 2550, que na verdade tem duas formas. Uma tem a ver com isoforma que é produzido um splicing alternativo, que produz uma deleção entre o 716 e o 1730, mas a outra não produz splicing alternativo. Aqui está como colo 717. Isso não está muito bem claro no relatório. Isso gera uma confusão. Muitas vezes, quando se refere a variantes patogênicas, se referem a essas associações da isoforma na deleção, não da de splicing idêntico.
ao 717. Então, a gente vê aqui na figura que a união da 461 com a 717, na paciente tem aqui uma descrição quase normal, enquanto aqui é produzida a deleção, aqui é truncada. Por isso, o mais provável é que se associe, então, com variante patogênica, como é produzida a deleção aqui. A 716 a 730, então. No gráfico de cima, a gente vê que essa variante geralmente pode estar em cis, geralmente está em cis, se está associada a outra variante em trans, pode produzir diferentes tipos de fenótipos associados ao xeroderma pigmentoso. Então, para aprofundar um pouco sobre a variante, até a 2150, a gente procurou numa banco de dados de variantes provavelmente patogênicas ou patogênicas, de significado incerto. E o que o relatório diz é que os bancos de dados não diferenciam muito o que a gente viu até agora. Dois tipos de isoformas e, basicamente, sim, junto com a outra variante que apresentar a seguir, quando está na isoforma que produz a deleção, e isso não é produzida alteração. Isso tem a ver com reparação desses nucleotídeos e é do fator de descrição, ou seja, cada uma dessas variantes que está no paciente não produziriam efeitos, mas em combinação, essas duas, se são associadas com outro alelo, então, poderia produzir, então, nessa combinação, o xeroderma pigmentoso, que é o nosso caso aqui. Agora, vamos passar para outra variante, que é a 1381, que é provavelmente patogênica, que aparece, né, como VUS. E a maioria dos papers também se referem a que, geralmente, ela está associada com a variante que a gente viu antes. Então, existe só um trabalho aqui que mostra que pode estar em trans, mas também não é muito forte a evidência de que ela possa provocar algum fenótipo. Claro, a penetrância é incerta até o momento. Consequentemente, dado o contexto da paciente, então, que não tem fenótipo, que sugira uma penetrância, então, que não tem um fenótipo claro para xeroderma pigmentoso, o que a gente assume é que as duas variantes estão em cis, e o mais provável é com o fenótipo seja associado à deleção do gene que não foi confirmada ainda. Com relação à interpretação das variantes FAM CD2, não tem muito a discutir, são VUS, se sabe muito pouco até o momento desses genes específicos. Tem alguns casos de disceratose congênita, é associado a isso, mas não tem muito a ver também com o quadro da paciente. Então, é preciso avaliar melhor para ver se eventualmente é preciso avaliar o caso. Então, para finalizar, esse caso pontualmente tem a ver com o teste familiar. Então, antes de mais nada, surgiram muitas dúvidas com relação a fazer o teste na família. Nós sabemos que o teste, vamos por partes. O que primeiro surgiu a dúvida é se valia a pena confirmar na paciente se ela tinha uma síndrome de Lynch ou não. Então, a gente tinha que confirmar por MLPA para ver se a gente solicitaria para os familiares um MLPA também.
E a outra dúvida era com relação ao xeradoma pigmentosa. A gente não mudaria a conduta no paciente, mas naqueles pacientes, a gente poderia fazer, então, um aconselhamento genético para a família. É baixa a probabilidade para ver se existe, mas vale a pena ver se existe alguma mutação de xeradoma pigmentoso para ver se seria possível fazer isso nos familiares. Com relação à interpretação da VUS, no CTC1 e no FUNC-DC não muda realmente a nossa conduta, a gente continua em contato para isso pontualmente, e basicamente seriam essas questões relacionadas a um caso no qual, surgindo aí, eu trago aqui para análise por quê? Partindo de uma premissa ou de um caso clínico no qual uma paciente que tem muita suspeita para Lynch, existe um teste que não é completo, nós temos que ver no futuro, vale a pena realmente complementar todo o teste para MLPA, para estudar de uma maneira mais geral, e, por outro lado, o que está acontecendo que tem a ver com realmente os incertos como RQSC2, com painel genético, nós temos que nos perguntar muito quando aparece esse tipo de situação, para que a gente possa analisar mais em detalhes. E se isso se associa com o fenótipo da paciente. Esse é o primeiro caso, não sei se vocês têm dúvidas ou comentários, senão a gente pode passar para o segundo caso. São 2 casos que eu queria apresentar. Muito bom o caso, doutor Pablo. É um caso muito interessante, porque nós temos aí uma discordância entre o exame genético e a imunohistoquímica, né, da peça tumoral, na qual mostrou que a presença, não é isso, de MSH2 e MSH6, a ausência, né, da função. Ausencia de MSH2 y MSH6, sí. Sim, ausência. Sí. Muito bem. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a clínica ela é soberana, né? Então, nós estamos à frente de uma família na qual temos critérios, como você disse, Pablo, de Amsterdã 2, porque nós temos aí 2 gerações acometidas, nós temos 3 indivíduos acometidos, 2 por câncer coloretal e 1 por câncer de endométrio. Essa mulher com câncer de endométrio é parente de primeiro grau dos outros 2 indivíduos que tiveram câncer, sendo que pelo menos um deles teve câncer abaixo dos 50 anos. Então, é uma família que preenche os critérios de Amsterdã 2. Nós temos também a presença dos 2 tumores mais comuns na síndrome de Lynch, que é o câncer coloretal e o câncer de endométrio. Todas tiveram câncer, né? Todos os indivíduos tiveram câncer abaixo dos 50 anos, sendo que a probanda teve 3 episódios de câncer coloretal metacrônicos, mostrando a ausência, então, da expressão das proteínas MSH2 e MSH6. E, sem dúvida, você fez, então, o painel multigênico, na qual mostrou uma deleção, né, uma CNV,
um copy number variation no gene MSH2. Então, por mim, só por isso já basta para você fechar, né, o diagnóstico, né? Eu acho que não há a necessidade de complementar o teste genético por nenhum outro método, porque você tem a clínica, você tem o anatomopatológico e você tem o teste genético mostrando uma deleção dentro do gene MSH2. Então, acho que o caso está muito bem elucidado, muito bem diagnosticado. É uma síndrome de Lynch por MSH2. Tá? A segunda questão é essa paciente, ela apresenta duas variantes patogênicas no gene ERFC2. A gente sabe que o xeroderma pigmentoso, ele é uma síndrome muito grave, com 100%, né, autossômica recessiva, com 100% de penetrância, na qual predispõe diversos tumores, principalmente de pele, que causa atraso no desenvolvimento neurológico, que leva o indivíduo a ter um déficit intelectual, né? Então, muito provavelmente, Pablo, essas duas variantes, elas estão em cis, né? Muito provavelmente. Então, elas estão dentro do mesmo alelo e não em trans, né? Ou seja, acometendo os dois alelos. Mas eu acho que isso pode ser muito melhor elucidado se a gente testar a mãe, né, da probanda e a irmã da probanda, né? Porque a síndrome do xeroderma pigmentoso é uma síndrome muito grave, né? Então, se a paciente tivesse essas duas variantes patogênicas em trans, né, ela provavelmente aos 62 anos ela teria desenvolvido pelo menos algum sintoma, né? Então, eu acho que as duas variantes aí elas estão em cis e não em trans. E eu acho que quando você fizer a pesquisa dessas variantes na irmã, a gente provavelmente vai ter a confirmação disso aí, tá? Então, um caso muito interessante, eu acho que você exemplificou aí, trouxe diversos, né, comentários muito interessantes, muito pertinentes com relação a essa família, né? E sem dúvida, né, temos que testar todos os parentes de primeiro grau e, no caso aqui, se a mãe da probanda não tiver a variante, as primas e primos paternos dessa probanda devem ser testados para a variante do MSH2. Né? Eu não sei se o doutor Benedito quer fazer algum comentário a respeito do caso, mas é um caso muito interessante aí. Hola, Pablo, ¿cómo estás, mi amigo? Hola, ¿qué tal, Bien, Benedito? Muy bien. hoy tenemos dos Pablos genetistas. É raro, é autossômico recessivo. Hoje teremos uma síndrome recessiva de genetistas acá. Bialélico. Muchas gracias, Pablo, Muchas gracias a ustedes. su gentileza y disponibilidad para preparar un caso tan interesante así y muy interesante y bien preparado, ¿no? Muchas referencias, investigación en varios websites de variantes. Entonces, nosotros aprendemos mucho siempre con casos así tan bien preparados. Muchas gracias. Yo no tengo comentarios suplementarios para este caso. Creo que
El Foi muito, povo foi muito brasileiro já disse especial. nos comentários que seriam mis comentários, Pablo. Espero que esté todo bem aí em Buenos Aires com o Vacaro e todos os amigos que temos por aí. Se Así querem es. prosseguir, eu vou quedar acá escutando. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muito bem, muito obrigado. Vamos a ver el segundo caso. Vamos ver o segundo caso, pode ser? El último caso. Segundo e último caso, então. Es un caso que ya un poco más también É um caso um pouco mais que tem a ver que tenemos en la com os actualidad. desafios que nós temos na atualidade com a relação entre os estudos somáticos A través de lo que son los e molecular tumor. através das moléculas do morfóide. Então, vou apresentar aqui para vocês esse caso. Una mujer de É uma mulher de 36 anos. que cuando vino al consultorio, Quando ela veio ao consultório em 2017, com 36 anos, e aos 33 anos ela apresentou um adenocarcinoma de baixo grau en colon sigmoides, 3 ganglios nos sigmoides, colossigmoides, estágio 3, sem pólipos. Não apresentava nenhum déficit de expressão por imunohistoquímica para as proteínas MMR. Tinha feito um tratamento com hemicolectomia esquerda e com FOLFOX. O histórico familiar aqui no heredograma mostra que a paciente não tem muitos antecedentes de muita relevância, principalmente do lado materno. Tem um tio, né? Tem um tio que faleceu aos 60, apresentou câncer de próstata aos 55, do lado o pai com linfoma Hodgkin e uma prima irmã do lado paterno com Crohn, tem ascendência russa, do lado paterno não sabe, e tem do lado materno tem descendência italiana e da Espanha. Então, a gente tinha essa paciente com câncer coloretal jovem, em 2016. Inicialmente, quando ela foi à nossa consulta, foi solicitado um estudo de estabilidade microsatelital, em que se informou 0 de 5 marcadores positivos, 0%, nenhum dos marcadores, então, era instável. Então, neste momento, uma pessoa tinha um câncer coloretal sem déficit de expressão, com estabilidade, então, alta chance de que fosse um caso esporádico, então. Poderia ser também um câncer de outra casa hereditária que não fosse Lynch. Adicionalmente, como era jovem a pessoa, abaixo de 50 anos, não era recomendado nenhum tipo de estratégia nesse caso. Como nós já estamos começando a discutir em diferentes congressos, ou na bibliografia já estava começando a mostrar a relevância desse novo grupo que venha se formando de câncer coloretal jovem, abaixo de 50 anos, que poderia realmente ter questões para lidar com isso. Então, a gente pediu uma nova consulta para a paciente alguns meses depois, para uma eventual mudança de recomendações, ou se a gente tivesse que estudar um teste genético molecular. No próximo ano, 2017, começa a haver aí um esclarecimento já. Eu coloco aqui para vocês, aqui maior, e que diz o seguinte: se um paciente com menos de 50 anos com câncer coloretal apresentasse, independentemente dos screenings, deveria ser considerado um teste genético. Infelizmente, em 2017,
A paciente nunca voltou para a nossa consulta, ainda que a gente tivesse entrado em contato com ela. Então, 5 anos depois, no ano de 2022, a paciente volta. E dessa vez ela volta encaminhada pelo oncologista dela de confiança, porque ele encontrou achados de PGT. Um resumo, então, do que aconteceu em 2017 até 2022 é esse aqui. No ano de 2019, teve uma infiltração por adenocarcinoma no fundo do saco vaginal, foi tratada com bevacizumab e FOLFORI até 2020. Em 2020, também em fevereiro, uma laparoscopia exploratória foi feita, né, e se acha um carcinomatose peritoneal na pelve. Foi observado um tumor na pelvis, então, e é feito uma histerectomia total. Foi realizada uma imunohistoquímica sem déficit de expressão novamente, e depois um tratamento com capecitabine e oxaliplatino. E no final de 2020, aparece uma nova infiltração por adenocarcinoma na face posterior da vagina. Dessa amostra, então, da vagina, apresenta-se, então, um perfil genômico tumoral, e em 2021 ela começa um tratamento com cetuximab, alpelisib, inotecan, até setembro de 2021, e em janeiro de 2022 ela começa o tratamento com fosfiricetoximab, que finalizou em agosto de 2022, e em agosto de 2022 apresentou uma nova infiltração por adenocarcinoma na bexiga. Se a gente for observar, então, o perfil genômico, são observadas mutações das variantes patogênicas ou VUS. As patogênicas estão nos genes, em vários genes, mas nos dois aqui que mais nos chamavam a atenção eram o APC e o TP53. E as variantes de significado incerto, a NF1 e MSH6 continuam sendo variantes de significado incerto. Com relação às estabilidades, coincide com os estudos prévios, continuavam estáveis, então, no estado microsatelital, e quando a gente vai analisar os bancos de dados, principalmente somáticos, as considerações a nível somáticas aqui, aparece que a variante APC é patogênica. Em repositórios de busca, alguns aparecem como provavelmente patogênica. A mesma coisa acontece no caso da variante TP53. Essa é uma variante no exon 8, TP53, também aparece como patogênica. E no ClinVar, então, a gente fez essa pesquisa. Então, com tudo isso, a gente solicitou um estudo molecular germinal, no qual foi detectado, então, foi informado somente a variante MSH6, que aparece como de significado incerto no estudo somático, foi só detectada esse achado aqui. Num painel multigênico com 47 genes, foi detectado somente isso. Não temos muito para falar dessa variante. Continua sendo classificada com 2 estrelas para o ClinVar, nos critérios internacionais. É de significado incerto, então continua, muitos de vocês sabem que hoje em dia existe um consórcio do Reino Unido que é permitido ajustar, então, os critérios. Se aplica no VARSOME para fazer uma categorização um pouco mais precisa.
Então, existe essa tendência a automatizar os critérios. Então, temos que ver de forma mais precisa, critério por critério. Então, desta maneira, procuramos alguns critérios e continua sendo de uma variante de significado incerto. Isso é o que aparece no relatório, então, que é mais ou menos uma descrição breve do que a gente falou até agora. E aí apareceram 3 dúvidas. A primeira tem a ver com qual o papel do APC TP53? É associado e por quê? Tem uma dose alélica, eu acho que eu não falei disso, tinha uma dose alélica próxima aqui, a nível de 40%, quase 50%, na verdade, na TP53, e por que não aparecia no estudo somático isso? Na verdade, no estudo germinal. Primeiro, tem a ver com o APC e o TP53, tem a ver com carcinogênese. A dose alélica, então, está elevada e a gente não encontrou no estudo germinal. E a terceira pergunta que a gente se fazia era a seguinte: como encarar, qual é a abordagem acerca de uma VUS somática que é detectada? É preciso solicitar esse estudo a nível germinal. É detectada uma VUS a nível somático. Realmente vale a pena ou tem um mérito para fazer um estudo germinal nesse caso? A gente, então, viu que a gente tem 70% a 75% dos casos é convencional, o adenocarcinoma, a sequenciação convencional, da CP53 da RAS. A segunda linha tem a ver 20% a 30% dos casos que tem a ver com a serrata, e 3 a 5 tem a ver com instabilidade microsatelital, e a gente viu aqui que a grande maioria das mecânicas moleculares mostram alguma mutação por APC ou TP53. Agora, com relação à dose alélica, nós não tínhamos porque não era tão alta e não estava no estudo germinal. E se a gente fizer uma revisão, a gente vê que a porcentagem de leituras observadas coincide com uma variante específica de DNA dividida pela cobertura total nesse loco. Existem formas mais complexas, mas basicamente está descrita devido aqui. A técnica mostra uma amostra quase aleatória, né, que é a NGS de frequência alélica, é uma medida substituta da proporção das moléculas de DNA da espécime original que tem a variante. É 50% na heterocigose, 100% homozigose ou 0% no locus de referência. E aí, existem variâncias alérgicas que são imprevisíveis a nível somático por contaminação de células normais ou uma heterogeneidade tumoral. E a gente vê nesse caso, então, um exemplo aqui no qual nós temos uma cópia, uma variante somática, 2 cópias, uma mutada e uma de referência, e aqui uma celularidade de 50%, porque é uma de cada uma aqui das cópias. Muitas vezes o que acontece na heterozigose é que a gente tem só uma cópia. Então, junto com as células normais, as variantes alteradas, que estão em menor número, então a porcentagem acaba sendo maior do que no segundo quadro, e já vai corresponder aos 50%, ainda que isso seja só a nível somático, e alélico continua sendo a anterior. Então, quando a gente olha aqui nesse manual, que é realmente muito bom, nesse guia, ele fala o seguinte: a gente tem que levar em consideração, quando a gente faz um estudo somático para germinal,
nós temos que levar em consideração determinados passos. Se nós nos concentramos no passo 4, no 5, o 4, na verdade, já, já dá para responder se vale a pena fazer um estudo germinal, como a gente tem uma VUS. Primeiro, o que ele diz aqui no ponto 4 é que a patogenicidade tem que ser confirmada em banco de dados somática e também germinal, e que não realmente vale a pena fazer um estudo a nível germinal quando se encontra só a nível somático, salvo que exista um fenótipo realmente bastante claro, que possa ser realmente causa desse estudo. O ponto 5, que é o mais importante, pelo que a gente vem aprendendo aqui nesses casos, é que quando você detecta uma variante com alta frequência alélica, a nível somático, como, por exemplo, genes que estão muito envolvidos aqui no TP53 ou APC, salvo se existe um fenótipo claro, porque são muito claros esse tipo de fenótipos, a patogenicidade é muito alta, praticamente completa para polipose, ou TP53 para síndrome de Li-Fraumeni, ou um espectro novo que está relacionado aos tumores de TP53. Se não houver, então, uma clínica que esteja associada a mutações nesses genes, não é recomendado solicitar esse teste, ainda que seja alta aqui a nível terminal. Para finalizar, a gente se perguntou como a gente fazia a gestão aqui, o manejo dessa família, dessa paciente. Ela não tem déficit de proteínas ou de imunohistoquímica, ela só tem uma variante de significado incerto, o MSH6, e no momento, o que nós fizemos com essa paciente, com relação ao seu grupo familiar, é um acompanhamento para um câncer familiar, ou seja, do NCCN, o que menciona é começar com avaliações pontuais na família a cada 5 anos, ou a cada 3 a 5 anos. Nesse caso, a paciente teve um câncer coloretal há 3 anos, então a gente achou pertinente começar alguns anos antes com os familiares e continuar em contato para uma eventual mudança nas recomendações. Então, essa seria a minha apresentação dos 2 casos. Eu espero que tenha sido útil e que a gente possa continuar aprendendo sobre essa questão, porque é muito importante a gente ver essa interação com os estudos germinais e somáticos, que realmente vai dar mais o que falar cada dia mais. Muito obrigado, Pablo. Outro caso muito interessante, que quem faz oncogenética sempre lida com esse tipo de caso, né? Então, o que a gente pode perceber com essa família é comparar com a outra, do primeiro caso. O primeiro caso, nós tínhamos muito claramente uma representação gráfica de uma família com uma síndrome de predisposição ao câncer, que é a síndrome de Lynch. Vários indivíduos acometidos em diversas gerações, com tumores em idade jovem, com alguns com mais de 2, 3 tumores ao longo da vida, com anátomo patológico com alteração e com o teste genético confirmando. Agora, quando nós olhamos para esta família, veja que essa família apresenta apenas a probanda com câncer com idade jovem. Mas essa família não preenche nenhum outro critério clínico para diagnóstico de síndromes, né? Nós temos apenas a probanda com câncer coloretal aos 33 anos. E quando nós
Então, vamos olhar o anatomopatológico. O anatomopatológico vem sem nenhuma pista, né? Com as proteínas proficientes. E quando você faz o teste somático, nós encontramos, obviamente, e tem que ser assim, né, algumas variantes patogênicas em genes pró-oncogenes e genes supressores de tumor. Afinal, se ela tem um câncer, é porque alguns genes drivers, tiveram que sofrer, né, mutações para que ocorresse. E ela tem mutações em genes da via da carcinogênese do câncer coloretal, né? O APC, o TP53. Então, bate mesmo com uma via de tumor esporádico, né? Então, o que a gente tem que observar é se essa paciente ela tem algum fator de risco que possa ter levado ela a desenvolver um câncer numa idade tão jovem, né? A gente sabe que é raro, mas isso pode acontecer de forma esporádica. E como você bem disse, Pablo, só por ela ter esse câncer em idade jovem, ela já mereceria um teste genético germinativo, né? E ela fez esse teste e mostrou uma VUS no gene MSH6. Por que ele é considerado uma VUS, né? Porque ela é uma deleção de 3 pares de base, né? Então, ela deleta um códon. E, como a gente viu, ela deleta um aminoácido, a arginina, se não me falha a memória. Então, ela é uma mutação múltipla de 3, é uma deleção múltipla de 3. E essas deleções, elas causam um impacto na proteína muito pequena, a não ser que esse aminoácido estivesse numa região de domínio funcional da enzima, né, da proteína MSH6. Aí ela provavelmente se tornaria patogênica, né? Então, é uma VUS, ela é considerada VUS, e então esse é um caso que provavelmente deve ser um câncer esporádico numa mulher jovem, né? Eu queria fazer um comentário. Pode ser, Pablo? Claro, por favor. Dos puntos a mí me gustaría de comentar. Primero, que antes de tenermos los testes genéticos, nosotros trataríamos de hacer el screening de esta familia de una manera cuidadosa, porque solamente a la edad de 33 años nosotros tenemos una sospecha fuerte de una causa germinal. Pero hoy tenemos ahí un teste somático, un teste germinal, y no hay nada que justifique la presencia de una joven de 33 años con un cáncer colorectal. Yo quería saber la opinión de los dos Pablos de hacer una investigación con RNA para mirar si hay o no alguna cosa ahí que el teste tradicional no ha visto. Mesmo sem critérios clínicos para um síndrome hereditário como o brasileiro aí falou, não há critérios clínicos para uma classificação de um síndrome. Pero 33 anos, eu não creio que fatores ambientales sejam causadores de um câncer colorectal que nesse momento já está metastático com invasão, ou seja, um câncer agressivo. Então,
yo pienso que hay alguna cosa ahí que nosotros no estamos mirando y quizá en un futuro nosotros possamos tener otras herramientas para esclarecimiento mejor de una situación así, de una joven de 30 años, 33 años con cáncer colorectal agresivo. Quería saber la opinión, eh, Pablo Rafael y Pablo de Nicola, por favor. Sí, yo estoy, la verdad que en el correr de los años, los estudios Na somáticos verdade, os testes somáticos serviram para esclarecer algumas importâncias e algumas coisas também ficaram mais complexas. Outras estão esclarecendo muito. Mas sempre existe também a possibilidade de ter realmente algum agente não conhecido ou que esteja em via de pesquisa ainda. Para 2023 ainda temos estudos sendo feitos, mas na verdade aqui ainda existem causas que podem ser tranquilamente multifatoriais. O câncer é multifatorial, na verdade. Claramente, nós não sabemos se a paciente tem uma predisposição genética bem marcada e, infelizmente, a gente também não pode saber que fatores ambientais. Talvez seja um pouco de cada coisa, mas quando essas coisas se juntem, possa desencadear uma situação. Essa paciente precisa realmente mais testes a gente não consegue fazer nela, porque não estão, por uma limitação da técnica, pode ser que não esteja sendo detectado, pode ser um pouco difícil, um pouco estranho isso, mas também com o tempo eu acho que vamos estudar essas regiões um pouco ocultas, ou genes que possam ser relacionados a esse tipo. Para mim é muito difícil acreditar com tudo que a gente fez de teste na paciente. Pode ser um câncer esporádico, um pouco estranho, mas a gente teria que ter um diagnóstico de exclusão, infelizmente, com tudo que a gente fez de teste até o momento. Inclusive a paciente, como eu falei, por causa desse caso, eu fiz o esclarecimento de que a paciente perdeu o contato com a gente. Antes acontecia muito, antes do aparecimento do painel genético. Antes acontecia que os pacientes não tinham tanta adesão. E agora a paciente volta ao consultório porque foi detectado algo num teste somático. Então, cada vez a gente vai ver menos casos nos quais, pelo menos pelos testes moleculares, a gente não consiga detectar nada. Mas, bom, essa é uma opinião realmente bem otimista que eu tenho. Existe ainda, claro, situações de deleções que a gente ainda não analisou em genes que não foram descobertos ainda, mas eu concordo. Essa paciente eventualmente ela cai nesse grupo de alguma forma de câncer familiar, hereditário, porque ela é uma paciente com câncer muito jovem, né? E já tem parentes de primeiro grau. Não, na verdade, ela não poderia ser classificada como população geral, pelo menos para câncer coloretal, na minha opinião, ela não pode ser classificada como população geral. Bom, fazer sempre complementar testes genéticos sempre é válido, né? Quer dizer, embora essa paciente tenha sido testada, né, e muito bem do ponto de vista genético analisada, claro que se você tiver a oportunidade de fazer um teste de RNA ou uma pesquisa de introns mais profundas, sempre é válido. Afinal, nós estamos
com uma jovem de 33 anos com um câncer coloretal, mas eu, pela história familiar, por tudo que foi apresentado aqui de exames, eu acho eu ficaria mesmo com a parte esporádica. Como eu falei, é raro, mas isso acontece, né? São probabilidades que de repente cai com alguém, né? Agora, eu faria também uma outra sugestão, é fazer colonoscopia, né, nos dois irmãos, né, fazer colonoscopia no pai e na mãe dessa paciente, né, quer dizer, fazer uma investigação melhor com colonoscopia nos familiares de primeiro grau, né, e acompanhar essa paciente, sem dúvida nenhuma, de uma maneira periódica, né, para ver se, de repente, ela não vai desenvolver nenhum outro tumor coloretal ou em outro sítio, né? Mas sempre, claro, investigar sempre é importante, né? Investigar. Agora, o problema é que esses testes, eles não, infelizmente, eles ainda não têm uma acessibilidade, né, como a gente gostaria. E, então, acompanhar, provavelmente deve ser um tumor esporádico mesmo, e acompanharia ela e faria colonoscopia em todos os parentes de primeiro grau. Eu, Pablo, uma última pergunta. O que pensam de ARN de cadena larga de regiões não codificantes como fatores possíveis para causa de alterações genéticas de não supressão tumoral? Porque há outros tumores que se descrevem, se há descrito esses rasgos. Então, eu pergunto porque na época que eu estava em Hospital AC Camargo, nós tínhamos já 5 casos de adolescentes com 15, 14, 13 anos com câncer colorectal, sem mutações identificadas, sem poliposes. E não há resposta para isso. Há alguma coisa aí preliminar que nós não estamos mirando em crianças de 13, 14, 15 anos sem poliposes e com câncer colorectal. Então, assim, eu creio que, de maneira prática, sim, fazer o screening da família de acordo com critérios aí que Pablo nos mostrou, de NCCN, 10 anos antes do diagnóstico da paciente na família, assim por diante. Pero a mim me causa uma certa angústia não ter uma resposta para uma situação de pacientes muito jovens com câncer colorectal, porque é uma coisa que me causa, como vou explicar, uma sensação de impotência, de não ter a resposta para algo que há realmente uma suspeita de alguma coisa oculta. Bueno, de mi parte é esto, Pablo. Só queria agradecer aí sua disponibilidade e gentileza e deixo aí com o Pablo de Nicola para sus comentarios y... Bueno, muchas gracias, Benedito. Bom, muito obrigada. Por la invitación. Obrigada pelo convite. Y bueno, para cualquier cosa estoy a E disposición. estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Espero que realmente vocês tenham aproveitado aí esse caso para a gente aprender um pouco mais. Bom, para complementar, então, né, porque nós já estamos com o passar da hora, mas tem muita... Quando a genética é muito complexa, né? E o que a gente analisa é o que a gente está no nosso alcance, que são variantes, são mutações dentro de regiões muito bem específicas dos genes, né? Mas existem outros tipos de alterações que podem silenciar genes, como a epigenética, né? Eu acho que essa vai ser aí uma das grandes
descobertas, né, na genética no futuro, que é o que nós chamamos de epigenética, né? Então, provavelmente, você tem modificações epigenéticas em genes que, quando a gente vai fazer o sequenciamento, a análise, como nós fazemos, né, essas alterações epigenéticas, principalmente metilações, né, elas não são detectadas, né? E o gene vem como normal, o sequenciamento gênico vem como normal. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser estudada, para ser descoberta, sem dúvida. Você tem alterações genéticas, né, que vão aumentar a predisposição ao câncer, que não só por mutação dentro de exons, né, que é o que a gente faz de rotina. O que nós fazemos de rotina é avaliar mutações dentro de exons em algumas pequenas regiões intrônicas. Mas tem muito alterações genéticas que a gente realmente não visualiza pelas nossas metodologias. Bom, gostaria então de agradecer, muitas graças, Dr. Pablo Calfayan, do Hospital Italiano de Buenos Aires, que nos deu esse privilégio de ter 2 casos clínicos muito interessantes, muito bem destrinchados, né? Então, muito obrigado, Dr. Pablo. E ano que vem teremos mais reuniões no GET. Muito bem. Até 2024. Até mais. Feliz año. Muchas Feliz gracias. Año. Feliz ano novo.